Salve, salve, boa noite, minha gente, senhoras e senhores. Estamos preparando aqui para começar mais uma live. Vamos chegando, pessoal. Muita gente aí acessando, não é verdade? Muito bem, hoje vai ser bacana, né? Mais um dos nossos bate-papos de alto nível, né? Boa noite, Sam, boa noite, Guilherme, boa noite, Anne. Ana Paula tá entrando aí, Nayara. Tudo bem, pessoal? Gregory, Dinha, Rafael. Ó, Rafa, e aí, Rafa, tudo bom? Denilson, Michele, muito bem, pessoal. O pessoal aí já deve estar chegando aí, todos pela democracia, nosso grupo pela democracia, muito bacana. Quem ainda não conhece, acessa lá no Facebook para vocês curtirem a página também, bastante bacana, um grupo do pessoal daqui de Montes Claros, preocupado pela democracia. Boa noite para todos os nossos alunos da Zunifip MOC, né? Pessoal aí que vai fazer o projeto interdisciplinar sob a supervisão aí da professora Luciana Gomes Marques. Hoje aqui sobre direitos sociais, vai ser bem legal, vai servir também para o nosso projeto. Ramone, seja bem-vinda, Herbert, Laura, muito bem. Ei, Clarinha, tudo jóia? Muito bem, gente, que bom ver vocês todos aqui, né? Olha só, hoje eu estou prestigiado, viu? 5 minutos aqui online, nós já somos quase 60 pessoas. Parabéns para vocês, viu? Nada mais importante do que a gente discutir sobre Constituição, não é? Professor Dalton entrando aí. Um abraço, professor Dalton. Tudo bem? Professor Dalton, uma hora você tem que conversar comigo aqui também, hein? Nós vamos ter que agendar isso, né? Alessandra, bem-vinda, muito bem. É isso aí, pessoal. Tamara, bacana, Alessandro, Laura, Camila. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar um tema importantíssimo, tá? A respeito da nossa Constituição, né? Vamos aguardar aqui. Deixa eu mandar um convite aqui para o nosso amigo Lailson, que eu já vi que ele entrou online aí. Vou mandar para ele aqui para ele conseguir participar. Mandei o convite aí para você, tá, professor Lailson? Aí. Conseguimos, hein? Muito bem. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Bacana. Bom, vamos primeiro para os nossos protocolos, né? Quem estiver acessando aí, que porventura está aqui convidado ainda não me conhece, meu nome é professor Daniel Arthur, trabalho lá na Zunifip MOC com Direito Constitucional e hoje nós estamos tendo a alegria de receber aqui para um bate-papo o nosso querido doutor Lailson. Estava falando com o Lailson aqui mais cedo, ó, Gabriel Damasceno acabou de entrar aí. Bem-vindo, Gabriel, bem-vinda, Luciana, Fabiola está aí também. Pessoal, nós estamos recebendo o professor Lailson aqui, ele é uma pessoa muito querida, porque eu vou te contar um negócio. Primeiro que eu nunca vi dar 90 pessoas online em 10 minutos de live. Pensa bem como é que nós estamos com a responsabilidade grande, né? E segundo, gente, que eu recebi tanta mensagem falando, manda um abraço pro Lailson, eu vou acessar porque o Lailson vai estar lá. Para quem não sabe, o Lailson foi juiz aqui em Montes Claros e pelo jeito ele deixou muitos amigos, viu? Porque eu me surpreendi com a quantidade de pessoas falando que legal que o Lailson vai falar para a gente. Mas eu queria, como sempre, que o Lailson, por favor, se apresentasse aqui para os nossos convidados para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos lá, Lailson. Bom, tá me ouvindo bem, Daniel? Estou ouvindo bem. Tá, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite a todos, agradecer a presença de todos. Não é? Eu sou natural de Belo Horizonte, mas hoje eu estou achando que eu sou mais montes clarense do que Belo Horizontino, pelo tempo que eu vivi no norte de Minas. Sou juiz de carreira, né? Sou formado pela UFMG, mestrado e doutorado pela PUC Minas Gerais. Fui professor da Unimontes por muito tempo.
Estive aí um período aí na FIPMOC, logo no começo da primeira turma, não é? Mas a gente não pode acumular, né? E aí eu continuei na Unimontes, e depois de 22 anos no Norte, de ter sido juiz eleitoral, juiz diretor do foro por 8 anos, né? Aqui eu vim para Belo Horizonte, para a vara de feitos tributários. Depois fui convocado para o tribunal, para a vara de direito, para a Câmara de Direito Público, e finalmente fui promovido a desembargador, e hoje fui para a 18ª Câmara, e hoje fui para a 17ª Câmara Civil do Tribunal. Esse foi meu primeiro dia na 17ª Câmara. Né? Muito bom. Você não para quieto não, hein? Tá demais. Nunca vi esse negócio. Toda hora o rapaz tá subindo nessa carreira. Nunca vi um negócio desse, né? Mas é merecido. Vocês que vão assistir aqui vão ver isso aí. Laílson, nosso objetivo aqui hoje é bater um bate-papo até assim. Eu até peço desculpas às pessoas que já tiverem muita profundidade no direito, que o nosso objetivo aqui é falar para os iniciantes e também para as pessoas que têm curiosidade a respeito do direito, e principalmente do direito constitucional, né? Então, inclusive, eu estava falando aqui mais cedo, o pessoal lá das Unifip-MOC, eles vão fazer um trabalho esse semestre, um projeto multidisciplinar envolvendo a democratização dos direitos sociais. Até casa bem com o bate-papo que a gente vai tratar aqui. Então, é claro, nós não vamos perder em qualidade, mas vamos estabelecer aqui um bate-papo, talvez um pouco mais, vamos dizer assim, sem perder a qualidade, mas mais simples, né? Para que todos tenham acesso. E eu comecei essa proposta falando o seguinte: a nossa grande questão hoje é a respeito de discutir a importância da Constituição. Né? Nós estamos vivendo um momento no Brasil que toda hora todo mundo vira desembargador no Facebook, todo mundo vira juiz no Instagram, e todo mundo vira jurista, né? E não é tão ruim não, sabe? Eu não acho que isso é ruim, porque de certa forma é um interesse que as pessoas estão despertando pelo mundo do direito, pelo mundo da política. Isso de certa forma é positivo, mas precisa de vir com uma carga de informação e uma carga de estudo também, né? Que também é importante. Então, o que acontece? Pessoas assinaram, a nossa coordenadora está entrando aí, Vivian também acabou de entrar. Muito bem, sejam bem-vindos, pessoal. E aí acontece o seguinte, Laílson, primeira pergunta nossa é uma coisa que eu escuto muito, não é só na sala de aula, não, qualquer lugar que eu vou, que às vezes a gente fala assim, eu trabalho com direito constitucional. Aí a pessoa balança a cabeça e fala assim, ai, meu Deus, direito constitucional é aquele negócio que o legislador escreveu um tanto de coisa bonita e nada funciona e nada é aquilo, né? E também outras pessoas que eu vejo falando assim, o problema do brasileiro é porque o brasileiro só pensa nos direitos dele, não pensa nos deveres que ele tem. Ou então que a Constituição só dá direitos, mas a Constituição não dá deveres. E eu queria muito a sua opinião a respeito disso, porque a gente sabe que além de você estar hoje como desembargador, também você tem um doutorado na PUC, né, a respeito de constitucionalização dos direitos humanos. Então eu queria que o senhor desse aí para nós essa sua visão a respeito de quando, com certeza você também deve escutar muito isso, né? Então, o que é que a gente diz quando a gente escuta uma coisa dessa? Olha, eu diria, para início de conversa, eu vou fazer uma coisa que às vezes a gente costuma fazer quando está fazendo um voto ou uma sentença, é deixar já claro a resposta e depois explicar por quê. Então, é o seguinte, eu diria que nós não trabalhamos com outra coisa que não seja direito constitucional. Eu inverteria essa colocação. Por quê? Porque nós vivemos a Constituição é um ato constitutivo do Estado. Não é isso? Você sabe disso melhor do que eu. Ela constitui, vamos dizer assim, vamos colocar de uma forma para que as pessoas iniciantes ou os leigos possam dizer, ela é a alma do Estado. Né?
a alma do Brasil é a Constituição de 1988. Né? Muito bem. O que é que nós temos que pensar aqui? Que tudo que vem depois vem porque existe uma Constituição. Não é? Então, assim, se você pode fazer a coisa mais comum do mundo dentro da área jurídica, você só faz porque existe um Estado de Direito que te garante isso. Então, você não faria absolutamente nada. Não é? Eu vou dar um exemplo assim. Durante toda a minha passagem pelas varas de fazenda, até as varas, a Câmara de Direito Público, o número de tratamentos que foram determinados pelo Poder Judiciário para pessoas que precisavam de um atendimento médico, tratamento, intervenção cirúrgica, medicamentos, eles, já puxando um pouco para o nosso tempo, só foram concedidos porque existe uma Constituição que prevê direitos sociais e, entre eles, o direito à saúde. Porque, senão, como é que nós vamos fazer isso? Temos que ter um ponto de partida. Não é? Sim. Tudo parte disso. Não sei se foi satisfatória a resposta, mas se precisar, a gente vai continuando. Sim, sim. É porque eu vejo muito assim, o pessoal, por exemplo, abre lá o artigo 7º, aí fala, né, sobre o salário mínimo, aí fala, tem um tanto de coisa realmente, né, falando, ó, tem que dar o seu suficiente para moradia, o seu suficiente para educação, para vestuário, etc, etc, etc. E é claro que a gente sabe que nem tudo que está escrito lá ainda a gente conseguiu efetivar, né? Mas será que por essa razão também eu tenho que desconsiderar o texto constitucional? Olha, ao contrário. Vou citar aqui, por exemplo, um autor que eu não sei se você gosta, mas muitos constitucionalistas gostam, e principalmente quem trabalha com direitos fundamentais, que é o Robert Alex, ou Alexi, como preferia. Legal. O Alexi ele tem um livro, talvez não tão conhecido como o Tratado dos Direitos Fundamentais, que agora me fugiu o nome aqui, mas o conceito do direito discursivo, se não me engano. Depois eu olho e mando para você. E nesse livro, uma coisa importantíssima que ele fala, e ele se refere, é por isso que eu quis citar ele, especificamente à nossa Constituição brasileira. Ele estudou a nossa Constituição, mais do que muitas vezes algumas autoridades aí deveriam estudar, ou põem autoridades que deveriam estudar, e ele diz o seguinte, que os direitos fundamentais esculpidos na Constituição, e sobretudo sociais, são plenamente justiciáveis. Ou seja, você não precisa de nenhuma outra norma para pleitear aqueles direitos. Então, veja você a importância disso. Porque eu falei já com alunos, os alunos falavam comigo assim, de vez em quando. Deve ter falado com você, o senhor acredita na justiça? E já que nós estamos falando, olha, gente, justiça não é uma coisa para a gente acreditar. Né? Você pode acreditar em Papai Noel, não sei o quê, fada madrinha, mas justiça é uma coisa para a gente construir a partir dos instrumentos que nós temos no nosso dispor. São instrumentos de luta, de construção. Não é uma coisa para você ficar esperando na sua casa acontecer. Né? Então, pelo contrário, nós não devemos desistir da Constituição, nós devemos investir no que nós temos para nós construir um Estado de direito cada vez mais pleno. Sim, eu costumo dizer isso também, porque eu gosto de comparar assim, hoje as pessoas estão muito acostumadas delas aparecerem no cenário público como consumidores, né? Talvez até uma herança aí, ou uma consequência do mundo capitalista que a gente vive, né? A gente vê muito a linguagem da ideia do consumidor, da satisfação das pessoas,
E eu vejo muito que as pessoas estão esquecendo do papel de cidadão, né? Que aí vai exatamente casar com o que você está falando aí, porque o cidadão, ele pensa assim, o Estado tem que me servir, vou ficar aqui sentado esperando, né? Só que não é assim que funciona. Os nossos direitos fundamentais, eles não foram escritos na Constituição porque uma pessoa iluminada resolveu um belo dia escrever um artigo 5º, né? E nem as coisas caíram, como dizia o Marx, né? O desespero de muitos, eu vou ser obrigado a fazer uma citação do Marx aqui, mas as coisas não caem da árvore dos acontecimentos, não é verdade? As coisas têm que ser construídas. Essa que é a grande questão, né? Então, essas declarações que a gente tem no nosso texto constitucional, elas não estão lá à toa e também não vão entrar em funcionamento e a gente não vai conseguir observá-las sendo executadas e sendo eficazes sentados das nossas cadeiras, né? Eu acho que tem um papel, inclusive, muito importante do estudante de direito, dos juristas, nesse sentido aí, não é verdade? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Então, assim, seria correto, pelo que você me disse aí, citando o Alexis, que há sim uma eficácia desses direitos, né? E uma pessoa recorrendo ao judiciário seria uma forma de democratizar, por exemplo, esses direitos sociais. Por exemplo, né? Porque na verdade, eu queria lembrar uma coisa aqui, sem fugir do tema, mas apenas para poder dar uma base, é que todo mundo esquece a definição clássica de jurisdição, né? Jurisdição é atividade estatal secundária. Por que eu sempre ressalto secundária? Porque você vai na justiça só porque alguma coisa que deveria ter sido efetuada de forma espontânea, não foi. Então, evidentemente, por exemplo, se você compra um carro, vou pegar uma coisa assim bem simples, compra um carro, certo. Aliás, eu não vou dizer, vou comprar uma bicicleta, que eu gosto mais de bicicleta. Vou comprar uma bicicleta, eu sou fanático com bicicleta, porque eu não sei andar de bicicleta, eu nunca fui, então eu tenho fanatismo com bicicleta. Então você compra uma bicicleta, tá certo? Ora, se você paga a bicicleta, obviamente quem te vendeu a bicicleta deverá entregar a bicicleta. Sim. Combinado, você pagou o preço, ele entregou a bicicleta. Ponto. Está resolvido. Quer dizer, essa é a atividade primária. Correto? Veja bem, eu vou chegar nos direitos sociais agora mesmo. Da mesma forma, se ele não te entrega a bicicleta, o que te resta? A secundária. Ou seja, bom, já que você não vai fazer espontaneamente, eu vou procurar quem possa terminar. Então, veja bem que a jurisdição é isso, mas ela também é um direito fundamental, que é uma obrigação prestacional do Estado para com o cidadão. Cidadão, quando está na justiça, ele é chamado jurisdicionado. É um dos atributos da cidadania, ou seja, exercer secundariamente, a cobrança do direito que deveria ter sido cumprido espontaneamente. Então, se eu estou adoentado, o Estado tem um dever. E depois eu vou sair um pouco dessa questão de doença, porque vou, por exemplo, a um hospital e o hospital fala, olha, não vou te atender, não. Porque não vou te atender e tal. Só me resta aquilo que deveria ter sido feito pelo hospital público gratuitamente, só vai me restar recorrer ao judiciário, secundariamente. Tá certo? Então, veja bem, quanto mais os agentes que atuam dentro dos limites do Estado cumprem seus deveres, menos eu tenho que ir ao judiciário. Tá certo? Sim, sim. Porque se você sai daqui e o camarada te entrega a bicicleta, ou se você vai ao posto médico e é atendido e você recebe os remédios que tem que receber, você não vai ao judiciário, o que você vai fazer lá? Não precisa. Não precisa. Nem tem o que fazer. Daí a ideia de secundário. Então, o que ocorre? O problema, às vezes, não é só tão simples assim. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma mentalidade dentro do território que não corresponde com aquilo que deveria ser feito.
E por isso, conflito. Aham. Entendi. E olha que você está falando uma coisa aí interessante que me fez lembrar de uma palestra uma vez que eu assisti que falou o seguinte, eles falaram assim, eu vou me lembrar o nome do palestrante e vou falar para você, mas agora me escapuliu o nome dele, mas o que ele me disse ficou na minha mente. Ele falou assim, olha, as pessoas gostam de falar que a Constituição tem muitos direitos e que o Brasil tem muitos direitos e que o pessoal só sabe reivindicar direito, mas acontece que eles não estão enxergando um mega dever por trás da estrutura constitucional e da estrutura do Estado, que é justamente o dever não só de efetivar o que está na Constituição, como o cidadão que não pode ter postura de consumidor, não pode ficar sentado esperando ele ser servido, porque ele também tem um mega dever de vigilância e, inclusive, um mega dever de cobrança. Então, Exato. olha que interessante isso, né? Exatamente, porque cidadania é participação. Participação na vida do Estado. Né? Sim. E daí, inclusive, né, fugindo um pouco também da classificação mais usual, né? Nós temos os direitos fundamentais de natureza positiva, ou seja, são aqueles que não é o Estado que vai me dar, que eu vou exercer. É meu direito de votar, é meu direito de manifestar, é meu direito de exigir determinado... É o direito que eu tenho, por exemplo, de me sindicalizar ou de me, né? Sim. Me associar ou de não me associar. E tudo isso, né, são ações que são próprias da cidadania, que são status ativos. E também, o camarada não te entregou a bicicleta, você pode ficar quieto em casa ou você pode ir ao judiciário exigir sua bicicleta. Ou responder, mas existir. Tá certo? Tudo isso você que movimenta. A Constituição ela ganha vida e a legislação infraconstitucional na medida em que você dá vida a ela, de uma forma ou de outra. Isso. Eis a grande questão, né? Porque não tem como eu querer que a Constituição funcione sozinha. Eu acho muito interessante essa ideia de eu, como cidadão, eu ter o outro lado da moeda, embora na Constituição eu veja lá escrito direito, mas eu enxergar ali também não só um direito, mas um dever de cobrar que as coisas sejam conforme o texto constitucional determina, não é verdade? Eu tenho visto também algumas decisões, Laís, eu queria que você comentasse aqui para a gente. Você está em tribunal, com certeza, e também quando você esteve lá na vara de fazenda, com certeza você viu muito questões envolvendo esse tema. Quando a gente fala sobre democratização dos direitos sociais e quando a gente fala sobre a judicialização, né, que as pessoas, às vezes, vão pedir uma vaga na escola, no judiciário, ou então vão ao judiciário pedir uma assistência médica, um remédio, etc. Eu vejo muito, agora está talvez até um pouco menos falado, mas falou-se durante muito tempo da tal de uma reserva do possível, né? Que informação que você tem para trazer sobre isso para a gente? Eu não sou muito fã dessa ideia da reserva do possível, não pela maneira como ela deveria ser, mas o escapismo que é usado por determinados agentes para não cumprirem a sua obrigação. Entendeu? Porque, na verdade, a reserva do possível, ela não é assim como as pessoas imaginam. Quer dizer, ela não pode ultrapassar patamares que estejam abaixo da dignidade humana. Entendeu? Eles não podem ultrapassar isso. Né? Então, o mínimo existencial, ele faz você tem que fazer um equilíbrio, um tripé com ele, com a reserva do possível. Né? Quer dizer, reserva com o mínimo existencial. Ou seja, você tem um mínimo que a pessoa tem que ter, que não pode ser ultrapassado. Não é? Porque
peraí, então quer dizer o seguinte, o cidadão vai só até no... A escola aqui é feita só para 20 pessoas, então eu não posso colocar 21 aqui. Você quer ver uma coisa? Vou te falar um caso concreto, você me perguntou que eu vi muito, e que muita gente argumentava comigo, e eu vou... e as pessoas às vezes me chamam assim, me consideram às vezes um pouco ardiloso com essas coisas, né? Por causa de que começou a ser, todo mundo falava assim, você quer ver? Você já deve ter ouvido isso também. Ah, mas se eu for dar vaga para esse camarada aí ser internado, vai faltar para outro. Já ouvi. Quem é o outro? O outro. Me apresenta a prova que o outro precisa mais desse leito aí do que aquele que você está falando aqui. Porque senão, nós vamos ficar o resto da vida, você não dá para o A, porque precisa do outro. Aí vem o B, você não dá para o B, e quem é o outro? Que precisa, sabe? É verdade. Essa vaga é para alguém especial. E quem é esse alguém especial? Você entendeu? Então, quer dizer, se existe ali uma necessidade para uma vaga, por exemplo, para uma criança que precisa de um atendimento especial na escola. Se não existe, mas peraí, mas você é gestor por quê? Por que você quis candidatar? Tá certo? Por que você resolveu enfiar aí? É mesmo que você já ouviu falar, eu não estou querendo defender minha classe, não, bem ou mal, que um juiz possa virar e dizer assim, eu não vou julgar não, porque eu só julgo até 2000. Entendeu? Isso aqui eu não vou mais não. Entendeu? Além disso aqui, eu deixo para lá. Então, veja bem, o sujeito quer porque quer, fica atormentando os outros aí para votarem para ele ser vereador, deputado, senador, não sei o quê, governador, prefeito. Então, começa com isso. O Estado, foi por isso que nós te elegemos. Né? Foi para isso que você foi eleito. É para isso que claro. Existe o problema e a gente quer que ele resolva, né? Exatamente. Então, né? Isso aí é uma questão que tem que ser colocada. Aí você fala assim, então tá bom, então vou deixar esse cara aqui morrer na rua, essa criança ficar sem escola, analfabeto, porque você, né, acha que vai tomar vaga com outro que ninguém sabe quem é. Então, essa questão, é por isso que ela é usada exatamente assim. A reserva, porque eu não posso mesmo esquecer aqui. Mas não pode por quê? Por que você não pode? Cria uma hipótese que a gente não acha objetividade nela, não é verdade? É um pedido aqui objetivo. Fulano de tal tem determinada necessidade e precisa de tal atendimento do Estado. Esse eu não posso dar para ele, porque depois eu não posso dar para outro. Que outro? E por que você não pode dar para outro? E é interessante que você falou uma coisa aí também muito relevante. Porque a pessoa, quando ela vai pleitear o cargo de prefeito, vai pleitear o cargo de vereador, que nós estamos aqui próximas às eleições, ou nas próximas, né, vai pleitear o cargo de presidente, de governador, de deputado, ele está se candidatando, ninguém está obrigando ele a ir para lá. E ele sabe quais são os problemas e as demandas, não é verdade? Fundamental de status ativo de se candidatar a participar da vida política. E aí ele vai... É por causa disso. E chega lá e faz de rogado, né? Como se ele estivesse sendo a vítima. Ai, mas eu não consigo resolver todos os problemas. Meu amigo, então você não candidatasse, desce a vaga para quem acha que pode. Já que você está aí falando que não pode, né? Vai criar, porque o direito social, ele tem que ser efetivado. Aí é que está a questão. E eu acho que está prevalecendo muito esse discurso de dizer, mas nem tudo é possível. Então a gente tem que... Eu vejo muito também falar assim, a conta não fecha. Já deve ter ouvido falar essa expressão também, né? Fecha. O que é possível? Você não pode falar que nem tudo é possível. Você tem que falar o que é possível. Aí sim eu poder analisar e falar assim, bom, isso aqui está dentro de uma reserva, né, de um mínimo existencial que realmente está tudo bem. Mas do jeito que é colocado, não. É muito interessante isso. Então, nós precisamos contrabalancear essa reserva do possível com o mínimo existencial. Então, né, é uma boa ponderação. Eu não posso apenas dizer, olha, o Estado não tem como cumprir isso e fim. Estou usando a reserva do possível. Não, porque, afinal de contas,
a gente vai ter que olhar aí a dignidade da pessoa humana, então, e o mínimo existencial. Não é Claro, isso? claro, claro. Ah, então, teríamos que aplicar esse raciocínio aí até para viabilizar essa democratização, esse acesso aos direitos sociais. Eu não sei o que você pensa a respeito, Lailson. Uma vez eu li no livro, esse eu me lembro, do professor Flávio Martins, ele escreveu um livro sobre a efetivação dos direitos sociais. Eu achei interessante a teoria dele. Ele falou assim, olha, como não dá para efetivar tudo de uma vez, a gente tem que escolher qual direito social que é o efetivo, que viabiliza mais os outros direitos sociais para que a gente possa entrar numa espiral positiva de efetivação de direitos. Achei essa ideia dele muito interessante. Pois é, e isso não é feito, não é? Quando o camarada acontece e diz, olha, eu não posso dar tudo, ele não fala, olha, eu vou dar isso aqui, porque isso aqui vai viabilizar para realizar tudo mais dentro de um determinado prazo. Ele não faz isso. Ele só fala que não pode. Uhum. Pois é inadequado demais, porque ele falou assim, olha, por exemplo, se eu viabilizo a educação, por exemplo, no primeiro momento, eu viabilizo mais a educação, num segundo momento, necessariamente, eu estou criando, no futuro, mais pessoas aptas a atuar no mercado, para gerar mais emprego, para melhorar a economia, por exemplo. E, na verdade, se a gente fosse falar do que é possível aí, de boa fé, aí É, sim a gente faria, né? Nesse sentido. porque, por exemplo, falando, você falou educação, vamos falar saúde, mas sobre outro, não sobre aspecto de doença, não. Mas, por exemplo, as pessoas quando pensam, porque quando todo mundo pensa em direito à saúde, todo mundo pensa assim, em dar remédio para os outros, em internar. Mas, por exemplo, será que nós teríamos tantos problemas de saúde, eu não estou nem falando da pandemia, não, tá? Tantos problemas, se houvesse saneamento básico, realmente, em todos os lugares, será que nós teríamos, se, por exemplo, houvesse uma condição de moradia, digo, salubre para as pessoas, para que elas não contraíssem doenças? Porque aí é claro que nós teríamos menos. Porque saúde não é só. E tem que ter esse aspecto também de proporcionar às pessoas uma vida saudável. Aí é que entra a questão dos direitos fundamentais. Porque você tem a dignidade humana, eles vêm deles, desse paradigma constitucional, que é mais do que um princípio, ele é um paradigma constitucional, e vem disso aí, e que como se fosse assim, em vários feixes. Ó, prevê aquilo outro. Então, na verdade, eles estão interligados. Então, quando você pensa, se você pensar nisso, você vai fazer, peraí. Então, para o camarada ter educação, para ele aprender, ele tem que ter saúde. Para ele ter saúde, ele tem que alimentar bem, ele tem que morar tem que ter saneamento básico, ele tem que. Porque as pessoas pensam assim, ecologia, assim, meio ambiente, então vamos fazer um parque lá no meio do nada, lá, porque tal. Não. Também, claro, precisa ter preservação e tudo mais, da fauna, da flora, mas precisa também que as cidades, os bairros, os logradouros sejam decentemente habitáveis, porque isso também é meio ambiente, entendeu? Para que ali um movimento, para que a pessoa possa ter uma mente limpa, uma mente clara, um corpo saudável, entendeu? Meio de transporte. O camarada viaja 3 horas para chegar no trabalho, chega lá, já chega morto, ou para ir para a aula, entendeu? É verdade. Essa estruturação, entendeu? Ela se interliga. Aí você fala assim, bom, agora a gente não está tendo tanta gente internada aqui com tais doenças, porque nós temos lá uma pessoa que mora num ambiente saudável, não é? Tanto física quanto mentalmente. Entende? Teríamos, sim, a gente teria, no caso, então, que trabalhar mais preventivamente do que remediando problemas, não é verdade? Também, exatamente. Até muito mais, né? Porque estão sempre trabalhando na ponta aqui, né? E aí você entendeu o que aconteceu lá atrás. Né? O que leva aquilo, né? O que leva aquilo?
não é? Por exemplo, uma questão sim. correndo. Nós estamos vendo aí, a pandemia aí está pegando, claro que qualquer um que tiver contato com isso pode se contaminar, mas nós sabemos que a maior exposição são os pobres. É verdade. Até manda um pobre fazer isolamento na casa dele e não encontrar com ninguém. Mora 10 dentro do mesmo cômodo. Como é que eles vão ficar isolados, né? Isso aqueles que ainda tem um cômodo, né, para enfiar lá. É verdade. Isso, eu vi uma reportagem no Rio de Janeiro que a comunidade estava sem acesso à água. Eles não tinham nem água. Aí eles chamaram a prefeitura e falaram: como é que você quer que a gente faça isolamento e tome determinados cuidados se nem água a gente tem? Às vezes não tem água nem para beber, quanto mais para fazer isso. Entendeu? Isso é muito sério. É sério. Nessa reportagem estava falando assim: olha, isso eu acho até interessante, porque essa foi uma fala do morador. Ele falou assim: vocês estão preocupados com a gente, que a gente não tem álcool em gel, mas o problema é que a gente não tem como lavar a mão, porque a gente não tem água nem para lavar a mão. Ué. Entendeu? Então lá, ao Deus da... Entendeu? E aí não tem jeito, ué. É complicado. Olá, isso. E eu tenho visto também um discurso bastante enfático no sentido de que precisamos de uma nova Constituição, né? Eu chego a arrepiar quando eu ouço isso, mas eu queria que você me desse uma visão sua a respeito, porque você tem um conhecimento bem profundo, não só dessa Constituição nossa, mas de todo o histórico do processo constitucional, porque eu sei que lá na PUC você teve acesso, inclusive, a direito comparado, acompanhou aí alguns processos de constitucionalização aí nos nossos países vizinhos. Eu queria saber qual a sua visão a respeito dessa história da gente ter que fazer uma Constituição nova, sobretudo porque o pessoal critica porque essa não tem como cumprir. O que você acha? Olha, vamos começar... Vou tentar começar do começo. Se eu estiver me alongando, você, por favor, me interrompa, tá? Mas eu quero voltar lá, porque é o seguinte: os direitos fundamentais, eles surgiram justamente desse embate de classes, dessa exploração que o liberalismo faz e fez. Porque vocês sabem, hoje, talvez os jovens hoje não sabem, mas logo da industrialização no início, as pessoas, primeiro, a origem de certas coisas. Então, as pessoas muitas foram desalojadas de seus terrenos para poder dar espaço para a industrialização. Criou-se uma massa de desempregados muito grande. Eu falo desempregados não é bem a palavra, porque, na verdade, todos tinham seu ofício ali e não puderam mais trabalhar. Isso foi uma das coisas, já que você citou Marx, que ele notou que a pessoa, quando trabalhava para si mesmo, ele ganhava tinha um rendimento que, quando ele vai trabalhar para a fábrica, passa a ser de 1/3 a 1/5 daquilo que ele tinha, fazendo a mesma coisa, só que produzindo muito mais lá por causa do meio de produção. Então é o seguinte: existe uma série de coisas na industrialização que prejudicam o profissional e que ofendem a dignidade dele. Então, os direitos sociais, eles surgem como uma reação a esse massacre, não é, das classes menos favorecidas. Ele é um fator equilibrador, né? Ou pelo menos tenta ser equilibrador. Obviamente, aí eu já vou fazer, não estou sendo contraditório, se alguém não entendeu, eu torno a explicar. Veja bem, se nós temos tantos direitos assim, e seria um fator equilibrador, se eles são suficientes, como é que nós temos essa pobreza toda, esse desemprego todo, não é? Então quer dizer que não é o suficiente. Que nós não temos excesso. Direito em excesso. Não é? Eu não vejo aí. Verdade. Né? Você não vê aí, por exemplo, uma empregada doméstica chegando de carro, ou de táxi, ou morando numa casa muito boa, ou um jardineiro morando. Né? Todos eles passam por sérias dificuldades, não é? Para sobreviver. A vida deles é
é quase que um filme de avião, daquele filme de avião, pulando e obstáculos o tempo todo para poder fazer. Né? E enfrentando ainda intolerância racial, que eu nem preciso enumerar aqui, que está estampado aí. Agora, Verdade. Nós temos, então, uma Constituição, eu vou pular todas as outras, né? E vou ficar na de 88 só, porque nós temos aí uma avalanche de constituições de 89, Sim. de 91 para cá, justamente pelos motivos mais variados. Não é? Até hoje, a mais antidemocrata foi a chamada polaca do Estado Novo, do golpe de Getúlio, que foi ainda pior do que do regime militar, tá? Foi pior. E o que acontece? A Constituição de 88, com a redemocratização, ela é uma reação a isso. Ela é uma reação aos anos de repressão, né? Que nós vivemos quase que ininterruptamente, porque sempre os países democráticos são pequenininhos. Republicano. Então, é uma reação a isso. Agora, pergunto o seguinte, qual que é o problema na Constituição? Outra por quê e para fazer o quê? Então, elogiada, até citei aqui, até o Alex Kieser, um doutrinador alemão e outros, elogiam profundamente a nossa Constituição. Eu quero saber por que eles querem fazer outra. Fazer o quê? Para introduzir ou tirar o quê? Qual é a intenção, né? Qual a intenção por trás disso? Veja bem, agora tem uma coisa. Tem que tomar muito cuidado com esses caras que estão mexendo na Constituição aí agora. Talvez eles não saibam. E aí é bom todo mundo saber. E era bom, viu, meus colegas magistrados, seja de qualquer grau, saber o seguinte, que direitos sociais não admitem retrocesso. Mesmo que você retire lá, ele não admite, a doutrina não admite. Então, essa supressão de direitos é inadmissível. Né? Então, há necessidade disso. Sem considerar o seguinte, tem duas coisas aí, e aí até eu sei que o Gabriel deve estar por aí, ele pode até os internacionalistas sabem mais disso, mas eu até citei na live dele o Mazzuoli como um dos grandes atores. Existe o controle de convencionalidade. O Brasil, aliás, como qualquer país, é signatário de uma convenção ou de um tratado, ele é obrigado a dar cumprimento. E os juízes internos, não é só internacional, não, ele é obrigado a dar cumprimento. E mesmo que se suprima aqui, o tratado está lá. E ele é válido, porque o Brasil é signatário daqueles tratados. Sim, ratificou, acabou. Não tem como, né? Entendeu? Pode mudar a Constituição tanto que você quiser, mas o tratado está lá assinado. Inclusive, já li sobre isso. Só fazer um parêntese, Lailson. Eu já li, inclusive, a respeito, dizendo o seguinte, que o poder constituinte originário, ele não é tão incondicionado e limitado como se diz. Porque os compromissos internacionais têm que ser mantidos, que é exatamente isso aí que você está falando. Exatamente. Daí essa proximidade que existe entre o direito constitucional e o direito internacional. Por isso é que o professor Zé Luiz Quadros, que você conhece, seu amigo também, nosso amigo, ele fala o seguinte, que não há diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos. Por quê? Porque se você fala assim, olha, eu só vou dar cumprimento a esse aqui, ou vou acabar com esse aqui, mas como os direitos humanos são um feixe, ao você reconhecer esse aqui, você está obrigado a reconhecer todos os demais. Entendeu? Então, mesmo que não ocorra a imediata constitucionalização deles, sendo signatário do tratado, então o Supremo até hoje não tratou disso como deveria, no meu entendimento. Mas a verdade é que todos os tratados referentes a direitos humanos passam a integrar a Constituição. Então, veja bem, você tem um controle de convencionalidade, mas nem precisaria, porque seria, na verdade, um controle de constitucionalidade. Porque ele integra. Sim, sim. E não pode ser alterado. Verdade. E não pode ser alterado por compromissos internacionais.
Então, na verdade, não tem essa história da gente precisar de fazer uma Constituição nova, né? Não precisa não, hein? Não precisa não, hein? O que a gente precisa de cumprir essa, né? Essa, entendeu? Esse é o É. verdadeiro sentido da expressão país do carnaval, você sabia? Não é? Não sabia. País do carnaval é o seguinte, é que o carnaval ele dura 4 dias. 4 dias de alegria, depois tem a quarta-feira de cinza. Então, de repente, faz aquele auê, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos mexer nisso, vamos mexer naquilo, todo mundo acha que vai ficar bom, e depois vem a ressaca, o problema. Então, quer dizer, nós vivemos de momentos curtos de alegria com momentos prolongados de sofrimento em razão de atitudes impensadas dentro do Estado. Que seria na hora de efetivar, então, na verdade, o que escreveu, né? Na verdade, isso também combina muito com o que a gente falou mais cedo, porque essa história de fazer Constituição nova, quem está defendendo é quem está no governo, né? Então, mais uma vez, é aquela pergunta, meu amigo, você se candidatou para quê, se você sabia que você não dava conta de cumprir o que está escrito aí, né? É fácil. Imagina você entrar em uma determinada atividade e falar assim, bom, aqui, olha, eu vou mudar aqui, eu não quero mais isso aqui. Né? Imagina chegando aí no Pitágoras e falar assim, olha, as aulas são de 50 minutos, eu tenho que dar 2 aulas de 50 minutos, mas eu resolvi aqui, que chegando aqui, que eu só posso dar 30 minutos de aula. Ah, mas agora que você entrou aqui, que você vai falar isso? Para a aula para 30 minutos, a aula vai passar... Quer dizer, pensa bem nisso. É aquela história de falar, se vira malandro, dá um jeito de cumprir isso aí. Você entrou sabendo que a regra era essa, não é verdade? Entendeu? Porque eu vejo muito esse discurso. Depois de assumir o poder, o governante vem com essa conversa. E, inclusive, eu ouvi ainda uma outra coisa pior ainda, que foi eles cogitarem criar uma comissão de pessoas notáveis. Né? Travou. A comissão de notáveis para criar um novo texto constitucional e uma nova Constituição. Imagina como é que seria maravilhoso isso, né? Minha nossa. Deus que me livre. Né? É outra atitude muito própria de um país que nasceu escravocrata. Tem um livro que chama Manual Jurídico da Escravidão, depois se você puder dar uma olhada. Ele não é um livro ideológico, ele vai contando, mas ele tem uma passagem muito interessante, que quando um estrangeiro chega no Brasil e fala, desde quando vocês têm escravidão aqui? Isso, evidentemente, a pessoa olha só, como assim? Desde sempre. A vida é isso. Né? Então, aí vem... Então, por que eu estou falando sobre isso, remontando a escravidão? Na escravidão, sempre tem alguém que acha, e essa mentalidade persiste, infelizmente, por isso que é difícil que eu falo, o cara fala, o Brasil, nós devíamos estar... Bom, nós não conseguimos ainda nem sair. Na verdade, o Brasil, eu vou te falar a verdade, ele nem conseguiu viver o liberalismo, nem capitalismo, nem coisa nenhuma. Ele não está na escravidão. Tá certo? Então, ô Laílson, deixa eu te falar. Vamos segurar aqui nessa parte que a gente está falando da escravidão, porque algumas pessoas estão falando aqui que está travando, e também o Instagram ele costuma cortar a gente quando dá 60 minutos, mas eu quero acabar esse assunto nosso. Então, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa transmissão aqui agora e no máximo 1 minuto eu vou começar a outra, tá? Para a gente conseguir finalizar aqui essa ideia, e ainda tem uma pergunta aqui que o pessoal mandou para a gente poder comentar. Então, quem está vendo a gente aí também, nós vamos entrar de novo. Nós só vamos interromper aqui, porque senão vai cortar a gente de uma hora para outra no meio do raciocínio. Tá legal? Volta agora mesmo. 1 minuto.